Olá, aluno! Estamos de volta com mais uma aula de filosofia aqui no Personal Educa e hoje nós vamos bater um papo sobre um dos filósofos mais lidos, né? Entre todos aqueles que nós abordamos até aqui. Nós vamos falar hoje de nada mais nada menos que Friedrich Nietzsche, filósofo alemão que de alguma forma vai inaugurar uma nova postura do pensamento do homem diante das questões que rodeiam a nossa existência. Então vamos lá, vamos começar com Nietzsche, bastante polêmico, né? Ao ponto de chegar a afirmar, quando começa os seus escritos, a sua filosofia, Nietzsche chega a afirmar que tudo aquilo que foi escrito até ele deveria, portanto, ser esquecido, com exceção dos filósofos pré-socráticos e os antigos clássicos helenísticos. Por quê? Por que o Nietzsche vai afirmar isso? Porque o Nietzsche, a princípio, nós precisamos saber que este filósofo vai se opor a toda e qualquer moralidade que seja externa ao próprio sujeito. Toda e qualquer moral externa às nossas vontades individuais, externa à nossa própria racionalidade, é uma moral idealizada. Ideal é uma projeção de como as coisas deveriam ser racionalmente. E mais, esses ideais das filosofias anteriores são pensamentos desenvolvidos por um filósofo que toma uma dimensão internacional, de larga escala, e que regula o comportamento de muita gente. Então Nietzsche se opõe a essas morais externas ao próprio sujeito e seu pensamento. Por quê? Porque elas vão servir como uma espécie de camisa de força. Elas vão nos prender, elas vão reprimir os nossos instintos, os nossos desejos. Então Nietzsche vai continuar dizendo o seguinte: essas morais, elas idealizaram um homem muito além do que nós realmente somos. Então Nietzsche ele vai dar um passo atrás, olhar para o que nós realmente somos e buscar valorizar aquilo que de alguma forma instintivamente pulsa, que é latente no ser humano, e tentar de alguma forma buscar a felicidade através dessas questões. Então, o que Nietzsche diz a respeito dessa vontade, desse instinto, desses desejos que nós temos? Ele vai chamar isso de vontade de potência, que sugere nada mais do que a busca que todo ser humano em sua individualidade tem pelo poder nas relações mais complexas que sejam no convívio social. Quando nós então somos sujeitos que temos diferentes vontades de poderes, nós vamos buscar de alguma forma, quando nos submetemos a uma moral idealizada, nós vamos buscar então de alguma forma reprimir esses nossos instintos. Então essas morais elas vão servir como espécies de camisas de força que Nietzsche vai criticar duramente. Para a gente continuar um pouquinho, é interessante cada vez que a gente estuda um filósofo, a gente abordar um pouquinho do seu contexto histórico. Então Nietzsche é um filósofo, filho de pai e mãe protestante, criado num ambiente quase que unicamente feminino. Então Nietzsche teve uma infância e parte de sua juventude bastante repreendida pelas moralidades das quais eu acabo de citar para vocês. Então, nesse sentido, quando Nietzsche, numa dada altura de sua história, se liberta dessa moralidade, ele experimenta então diferentes experiências e tira então a conclusão daquilo que vai ser grande base da sua filosofia. Então, a princípio nós vamos entender que toda e qualquer moralidade que repreende os nossos desejos de potência, de poder, eles são criticados por Nietzsche. Então, onde teria iniciado isso para Nietzsche? O Nietzsche é um filósofo que deu bastante os gregos antigos, então ele tem uma obra chamada O Nascimento da Tragédia, e nessa obra ele aponta então que foram os dois, essa dualidade entre o deus Apolo e o deus Dionísio, que teria gerado então uma preferência por uma moralidade racional, organizada. Então Apolo simboliza o bom, o bem, a justiça, a razão, o bom mocinho, vamos dizer assim. Já Dionísio é o deus que representa então o desequilíbrio, a força, a luta, e até mesmo em alguns momentos ele representa o deus da bebedeira. Perceba que são instintos que estão ali sugeridos no deus Dionísio, que são representados no deus Dionísio. E assim sendo, esta será para Nietzsche o que ele intitula na sua obra chamado O Nascimento da Tragédia, a preferência pelo apolíneo em detrimento do dionisíaco em relação ao mundo ocidental. Então o mundo ocidental preferiu morais baseadas na razão, na justiça e na certeza, e ao preferir
ela então descarta, ela abre mão daquilo que não é racional, daquilo que não é inerente aos próprios instintos humanos. E o Nietzsche vai tentar recuperar isso. O Nietzsche busca em sua filosofia recuperar a valorização do sujeito e de suas individualidades, da sua subjetividade. Vamos entender um pouquinho melhor disso aí. Nietzsche defendeu ainda que os verdadeiros filósofos foram os filósofos pré-socráticos, e os helenistas. Por quê? Percebam vocês que quando a gente olha para os filósofos pré-socráticos, eles não estabelecem ainda, num primeiro momento, verdades absolutas. Eles estão tentando investigar a origem do universo, lá nas cosmologias gregas, e na sequência, depois um pouco mais tarde, a gente tem os filósofos helenísticos, né? Aqueles por volta do século IV a.C. E estes sim, estes valorizam os instintos e os desejos do homem. Quando a gente estuda o helenismo, a gente observa o Diógenes de Sinope com o cinismo, a gente observa os céticos, ou seja, são filósofos que não idealizaram posturas filosóficas adequadas. Eles pensam conforme aquilo que o corpo humano sente. E é aí que o Nietzsche abandona todos os demais filósofos por terem projetado e idealizado um modelo de comportamento, um modelo adequado de se pensar. Começando por Sócrates. Sócrates foi duramente criticado por Nietzsche, por quê? Porque ele é o inaugurador da moral com base na razão. Quando a gente estuda lá Sócrates, a gente percebe que ele, a partir do século V a.C., ele muda os rumos da filosofia. Enquanto os pré-socráticos se preocupavam com a origem do universo, Sócrates vai preocupar então com a moralidade, com o certo, errado, bom, ruim, justo e injusto, mas que, por suas vezes, eles estivessem somente adequados se racionalizados. Ou, melhor dizendo, a minha conduta é boa quando eu racionalizo o meu comportamento. Isso para o Nietzsche teria, então, potencializado aquilo que foi o nascimento da tragédia anteriormente, que foi a valorização do pensamento racional como guia do comportamento humano. Então, voltamos a repetir aqui. O homem, para Nietzsche, está muito aquém do que estes filósofos idealizaram. Nós somos, e aí uma expressão do Nietzsche, que virou um livro depois, humano, demasiado humano. Estes são homens que estão além dessa nossa humanidade. Então, por que? Essa é a filosofia do Nietzsche. Então, por que não valorizar aquilo que há de natural e original no homem, que são os seus instintos? Por que desprezar? Por que colocar camisas nestes nossos instintos, sendo que são eles que nos conduzirão às nossas felicidades? Para Friedrich Nietzsche. Na sequência, Nietzsche também continua criticando Platão. Você deve se lembrar que o Platão é aquele que cria a teoria das ideias e, ao valorizar a razão, ele dá preferência ao mundo inteligível em relação ao mundo sensível. Então ele despreza os nossos instintos, que são os nossos sensores que percebem o mundo que nos rodeia. Tá? Bom, num terceiro momento, uma outra crítica é direcionada por nosso filósofo ao cristianismo. Mas por que o cristianismo? Porque, como nós observamos nas críticas anteriores, o cristianismo também tem algo parecido, em comum, o que fez Sócrates e o que fez Platão. Cristo, de modo geral, inaugura uma moralidade, idealiza, propõe uma moralidade que baseia-se na ideia de igualdade, de amor ao próximo. E na medida em que nós, do mundo ocidental, na sua imensa maioria, fomos aderindo a essa moralidade, perceba que a gente comete o mesmo erro ao aderi-la. Nós estamos aderindo a valores que estão muito além do que nós realmente somos. Nós aderimos a uma moral que não é inerente ao próprio ser humano, mas é uma moral idealizada. Então, por isso que Nietzsche critica o cristianismo. Mas presta atenção, vamos fazer uma justiça aqui a Nietzsche. Nietzsche não critica, como muitos mal interpretaram a frase Deus está morto, de Nietzsche, em sua obra Gaia, Ciência. O Nietzsche não é um cara que tem ódio e aversão a Cristo, não é? Como muitos falam, o anticristo, um odiador de Cristo. Não é isso. Nietzsche, muito pelo contrário, sugere até que Cristo é um sujeito autêntico, porque Cristo viveu aquilo que instintivamente foi por ele criado, uma moral própria, uma moral que satisfazia os seus desejos. E acreditamos, ao perceber isso por meio de Nietzsche, que Jesus era feliz naquilo que fazia. Então, desenvolvendo suas vontades de potência, desenvolvendo suas individualidades, dentro de uma moral própria, Cristo é um bom símbolo daquilo que mais tarde nós vamos entender de super-homem, quando Nietzsche sugere. Porém, qual que é o problema em relação à crítica que ele faz ao cristianismo? O cristianismo é a moral de Cristo. O cristianismo não é a moral dos outros.
Os outros abandonam suas experiências, suas vidas, suas buscas pelas suas individualidades e abraçam uma moral idealizada por um sujeito. Daí a crítica que Nietzsche propõe em relação ao cristianismo, não direcionada especificamente a Cristo como protagonizador da sua própria moral. Nietzsche vai dizer que Deus está morto, e essa frase, mais uma vez, é muitas vezes mal interpretada, porque no contexto em que Nietzsche está analisando, que é a modernidade, ele percebe que Deus já não mais ocupa espaço das especulações filosóficas como ocupou na Idade Média. Por isso que sua obra se chama Gaia Ciência. Gaia, Deus titã, que desafia os deuses do Olimpo. Quem que é esse Deus? A ciência. A ciência rouba a cena que em outro momento foi ocupada por Deus como fonte das explicações. E o que é a ciência, se não um pensamento idealizado, racional? A ciência muitas vezes submete aquilo que nós mesmos pensamos e nós então, diante de um pensamento científico, abandonamos os nossos instintos. Então daí a ideia de que a ciência teria ocupado na modernidade o espaço que outrora foi ocupado ou pela filosofia, ou por Deus, ou pela individualidade humana. Essa é a crítica estabelecida em Gaia Ciência. É nesse sentido que Nietzsche identifica então duas categorias das morais existentes durante as suas análises históricas. Ele vai chamar então, são dois conceitos bastante recorrentes e que aparecem nos exercícios vestibulares, que é o conceito de moral de escravo e o conceito de moral de senhor. Ora, o que ele vai chamar de moral de escravo? A moral de escravo é toda e qualquer aquela que se sujeita a um comportamento coletivizado. Todo e qualquer sujeito que então se submete a uma moral externa a ele mesmo, Nietzsche falou que é um sujeito que se inseriu na moral de escravo. Então, quando eu adoto a moral racional socrática, eu estou submetendo a essa moral externa e, portanto, eu sou um sujeito escravizado por uma moral que não é minha. Então, eu estou sob uma camisa de força que regula e abafa, suprime os meus instintos, os meus desejos, né? Então, que fique claro para você em suas anotações aí que toda e qualquer moral que for idealizada a partir de um sujeito no sentido de se tornar universal será criticada por Nietzsche. Então, num determinado exercício diante de uma situação dessa, toda e qualquer moral universal, racional, que não seja individual, é uma moral criticada por Nietzsche porque se encaixa dentro da ideia de moral de escravo. Tá? Então vamos pensar, por exemplo, o mundo contemporâneo, que é um mundo que sustenta-se com base no conhecimento científico, é um mundo que nos escraviza. De alguma forma a gente pode então pensar por vias nietzscheanas aqui, que buscar fazer um curso, ingressar-se numa universidade, nada mais é do que escravizar os seus instintos, seus desejos, por uma moral que não é a sua e é externa, porém necessária para o convívio na sociedade na qual nós participamos. Mas somos escravos nesse sentido para Nietzsche, né? Por quê? Porque ela diz não a nós mesmos, mas nós adotamos algo e comportamentos externos às nossas individualidades. A superação da moral de escravo seria para Nietzsche aquilo que ele chamou de moral de senhor. O que é a moral de senhor? Moral de senhor, senhor de si mesmo. Aquele que preza pelos seus instintos, por seus desejos, por seus objetivos individuais. E assim sendo, voltemos então ao exemplo citado anteriormente. Cristo representa uma ideia de senhor, por quê? Porque ele vivenciou uma moral, como eu disse anteriormente, por ele protagonizada, por seus próprios instintos e desejos. Então, nesse sentido, esta é a ideia de moral de senhor. Você deve estar pensando o seguinte, poxa, mas se eu pensar por vias nietzscheanas, se eu viver com base nos meus instintos, o mundo se torna um ambiente inviável ao convívio. Então, qual seria a moral que o Nietzsche me propõe? Então, o que seria o certo e errado? O que nós buscaríamos para organizar a vida social? Perceba que, quando nós pensamos nesse sentido, nós também incorremos num erro que os filósofos anteriores cometeram, que é a ideia de tentar dizer o que é certo e o que é errado e a moral adequada. Isso é o que está sendo criticado pelo nosso filósofo. Assim sendo, ele toma o cuidado de não cometer o mesmo erro, de não idealizar uma moralidade, de não dizer o que é certo e o que é errado. Ele nos chama a atenção com uma espécie de, digamos, tapa na cara filosófico, para que nós vivamos, então, aquilo que é inerente aos nossos próprios instintos, ao próprio sujeito. E criemos, então, a nossa moral de senhor, valorizando aquilo que é da nossa natureza, e não aquilo que é artificial, não aquilo que é proposto por outro que não seja o mesmo. Ok? Então vamos continuar, porque agora nós vamos falar de uma obra que o Nietzsche vai apresentar e valorizar essas questões associadas aos instintos. Nietzsche propõe
superação da moral de escravo, que seria aquilo que vocês devem já ter lido em algum outro lugar, que é o Übermensch, também mais traduzido do alemão para o português, conhecido como o super-homem. O super-homem é aquele que supera a moral de escravo. Então, onde que isso foi apresentado por Nietzsche? Em uma das suas obras também bastante famosas, Assim Falava Zaratustra. Do século XIX, o Nietzsche propõe então uma metáfora nessa obra, que a grosso modo resumiremos aqui para que seja entendida a ideia de super-homem. Nessa metáfora, o Nietzsche começa a representar o homem com alguns animais. Então ele começa nos representando com um camelo. E numa dada altura, depois que isso vai se desenvolvendo, esse camelo se transforma num leão. Esse leão, numa dada altura ainda adiante, se depara com um dragão. E ao lutar com esse dragão, ele vence esse dragão e depois dele ter vencido o dragão, ele se transforma numa criança. Ora, como numa criança? Pois bem, vamos tentar traduzir essa metáfora. O camelo somos nós, quando nós carregamos sobre nossas costas, nossa corcova, né, a moral social. Então nós somos escravos de uma moral social porque nós carregamos o peso que essa moral nos reprime. Quando eu me rebelo contra essa moral, é exatamente no momento em que nós nos encontramos, que é a formação da juventude, da adolescência para a juventude. Eu me transformo em um leão, e quando sou leão, eu demonstro a minha força contra alguns valores que eu discordo da sociedade. E assim eu me afirmo diante desse gigantesco dragão que é a sociedade, que é muito maior do que aquilo que eu valorizo. Mas quando eu afirmo aquilo que me satisfaz, aquilo que eu valorizo, eu posso superar esse dragão, eu posso vencê-lo. E aí eu me transformo numa doce e singela criança. Por que numa criança? Porque a criança tem a pureza de o tempo todo estar aprendendo e principalmente consigo, vivendo aquilo que lhe satisfaz. Ora, quantas crianças vocês conhecem que andam por aí sem roupa ou com só uma cueca, uma calcinha, no caso de uma menina, e que brincam na lama, e que estão sujos e tal, e as pequenas coisas satisfazem os seus instintos, ou seja, ela vive espontaneamente. E a felicidade é uma característica da criança. E o Nietzsche faz essa comparação. A criança ela é feliz porque ela é autêntica. A criança é feliz porque ela é espontânea. Então, por isso que a ideia de sermos criança é vivermos nossos instintos. E aí nós nos afirmamos e encontramos aquilo para qual o nosso desejo, vontade e potência nos guia. A felicidade. Como seremos felizes para o Nietzsche, então? Valorizamos os nossos instintos, vivendo as nossas espontaneidades, e não aquilo que nos dizem como adequado. É aí que o Nietzsche, então, encerra, de alguma forma que é bem rápida na nossa aula, os principais conceitos, valorizando a individualidade, que vai dar bastante subsídios para transformar aquilo que vai ser apresentado daqui a pouco para vocês, que é o existencialismo, uma filosofia que vai valorizar o homem como ser principal ator e transformador do mundo no qual nós nos encontramos. Então vamos nessa, pessoal, vamos resolver agora as atividades propostas dessa aula? Vamos lá! Bem, pessoal, é isso. Espero que você resolva as demais atividades no seu caderno aí de atividades que nós disponibilizamos para vocês. Espero que tenha ajudado e tenha despertado ainda um pouco mais de interesse e leitura por esse filósofo de hoje. Até mais, nos vemos no próximo encontro. Um abraço!